Esperar os irmãos entrarem para a gente tratar do nosso assunto. Desta noite. Olha, o Alex Mesquita já entrou aí. Fica com a gente aí, Alex. Boa noite. Alex, pega um vinho aí para acompanhar a gente. Hoje tá bastante propício para tomar um vinhozinho. A irmã Eliane Guides, a mãe da Bruna, os Valdecir Leandro, meu amigo. Esse vai dar bom debate aqui, né, Osvaldecir? Padre Osvaldecir. O Nuno Júnior entrou aí no Instagram. Nuno Júnior também. Vou dar uma acenada aqui para vocês. Marinete, abraço Marinete. Hoje a gente está fisicamente presente. Estamos os dois aqui na live, tanto no Facebook como no Instagram, para a gente tratar de um assunto bastante complexo. Polêmico. E polêmico também. Bom, já que vocês estão aí, nós vamos iniciar, né? Aqueles que vão vir depois vão participar com a gente. Muito boa noite a todos que estão aí presentes, aqueles que virão. Nós temos essa live todas as terças-feiras, falando de graça. A Lilian Handel já entrou aqui no Face. A Raquel, bem-vinda Raquel. E hoje nós queremos falar de um assunto que nós falamos já que é polêmico, que é a graça em relação à visão política. E eu queria iniciar, gente, falando no aspecto exatamente daquilo que nós temos ministrado, que é o favor imerecido, que é a graça e a doutrina da justificação. E parece, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora há pouco alguém comentou no meu Face o post que eu fiz, que eu sou pastor, não posso estar disseminando ódio. Eu não sei onde que a pessoa viu ódio, né? No que ela viu ódio, na verdade. Essa questão de ódio é uma fala já, tipo assim, é uma cantilena que o pessoal de esquerda usa, porque eles ouvem isso. Eles embarcaram nessa ideia de que quem é de direita, quem apoia o atual governo é alguém que tem ódio, que dissemina ódio. Você é um pastor, como é que você está disseminando ódio? Então a questão é a seguinte, irmãos, nós cremos na justificação pela fé, nós cremos no favor imerecido, nós cremos que nada existe sem a graça do Senhor, e nós vamos abordar nesse aspecto essa questão da justiça e uma outra, uma conjugação de duas palavras que eu não vou adiantar aqui agora, mas que não bate com a questão que nós procuramos, o que nós ministramos, né? Mas a gente crê, por isso, né, a dependência da graça está ligada à depravação total dos seres humanos. O homem pecou e não tem como trazer sobre ele mesmo a justiça. Não tem como ele retornar a um estado de justiça que seja perfeito, né? Então, a graça é a única coisa que pode trazer a justiça à terra, porque a justiça que é a de Cristo, como diz Romanos 10, no verso 4, a justiça de Cristo é a única perfeita e a única que Deus aceita. O fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. E o reino de justiça e de paz e de amor do Senhor Jesus só pode ser proporcionado a partir daquilo que Ele fez na cruz. E esse reino que virá, esse reino futuro, que nós vivemos uma prévia dele, quem está em Cristo já está vivendo na eternidade, mas o reino de justiça e paz perfeito, ele vai se instaurar. Agora, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ter aí propostas de um mundo perfeito, ou um governo perfeito, ou um governo justo,
né, igualitário, etc. Todos os termos ligados à questão sociológica. E aí eu quis fazer essa live com esse tema hoje, porque hoje mesmo eu li um post que me chamou a atenção de um professor de filosofia da faculdade metodista. Ele claramente tem o segmento, né, do socialismo, é uma pessoa voltada para isso e é completamente opositor ao governo do presidente Bolsonaro, ao governo atual. Então, o post dele é o seguinte, lá, a denominação deles lá, os batistas, quem é batista pode ser bolsonarista, e ele desenvolve a sua tese, que é essa tese de que quem apoia o governo do Bolsonaro não pode ser cristão. O cristão não pode apoiar o atual governo, né, o governo de direita, porque eles vêm com a história da ditadura, do ódio, da discriminação, do racismo, e a gente vê que não tem nada disso, né? Se tivesse, jamais a gente elegeria uma pessoa que penderia para esse lado, de forma nenhuma. Agora, a proposta dele é o seguinte, você pode ser cristão, né, evangélico, ou católico, ou os espíritas mesmo, e apoiar o Bolsonaro, porque é totalmente contraditório com a nossa filosofia. Na verdade, eles estão levantando uma questão que precisa minar o grupo que apoia o presidente. Foram 57 milhões de pessoas, e eu acredito, de pessoas conservadoras, de pessoas que têm na sua origem e preconizam e seguem a cultura judaico-cristã, que é a cultura que prevalece no Brasil. Mas nós tivemos aí pelos últimos 20 anos, né, ou talvez mais, até podemos colocar um pouquinho mais, governos socialistas, governos da tal social-democracia. E na verdade, onde esse negócio de socialismo foi implantado, a gente sabe que a primeira coisa que acontece é os cristãos serem perseguidos. Na Bolívia isso aconteceu há bem pouco tempo atrás, lá na Venezuela eles estão sendo perseguidos. Todos os países onde o socialismo foi instaurado, o cristianismo precisa ser extinto. Na China, para você adorar a Deus, as igrejas estão sendo destruídas. Então, como é que um cristão vai apoiar um governo de esquerda, um governo socialista? O que eles fizeram? Eles colocaram um outro nome. Não, nós somos progressistas, não somos socialistas. É claro que eles são. O Foro de São Paulo, que quem já estudou sobre isso vê, que é totalmente ligado a uma ideia de implantar, ressuscitar um comunismo, né, que fala socialismo, fica bonito, um comunismo na América Latina. Então, a tese dele é a seguinte: cristão pode apoiar Bolsonaro? Olha, nós acreditamos que elegemos uma pessoa que preza pelos valores cristãos, Deus, família, pátria, propriedade. Deus é dono de tudo, é claro, mas são direitos que a gente conquistou e que não podem ser alienados, são inalienáveis. E nós, então, não temos nada a ver com ódio, com racismo, com qualquer tipo de discriminação, porque nós realmente buscamos, pelo menos, entender e aprender o que é amar o próximo. E nesse sentido, a tão falada justiça social, agora já juntei as duas coisas, que eles preconizam, que eles pregam, é uma falácia. E nós sabemos que justiça perfeita só vai existir no reino do Senhor Jesus, o reino efetivo que vai se instaurar. Então, a minha tese é contraditória a essa. Nós cristãos podemos, estamos e devemos apoiar qualquer governo que tenha os mesmos propósitos que o atual governo está tendo. Então, é falaciosa, é uma coisa para confundir os cristãos, né? E aí nós temos várias coisas que o atual presidente ele tem lutado pelo direito, por exemplo, de defesa, que o cidadão tem o direito de se defender. Isso é um direito social, na verdade, que foi roubado dos brasileiros. E isso tem um propósito, que já foi falado. Se desarma o povo, fica fácil para dominar esse povo. Mas vou passar a palavra para o pastor Michel, que ele vai dar o encaminhamento numa fundamentação bíblica que nós queremos fazer, que vai trazer para vocês o seguinte entendimento. De onde vem essa tal mentalidade revolucionária, que é a mentalidade dos esquerdistas, né, ou do pessoal que é de esquerda? Fala esquerdista, parece que fica pejorativo, mas
Infelizmente é assim, Pastor Michel. Ó, eu gostaria de deixar claro aqui, pelo menos essa é a minha opinião, que assim como o cristão pode ser de direita, o cristão pode ser de esquerda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acredito eu tenho o meu posicionamento conservador de direita, mas a gente não pode partidarizar essa coisa, porque cada um tem a sua cosmovisão e a gente vai conversando entre si. E é duro quando a gente criminaliza a opinião do outro, expõe a opinião do outro como algo errado, algo pecaminoso, algo anticristão. Se é anticristão, então é o quê? É contra Cristo, é contra os mandamentos. Então a gente só quer conversar aqui principalmente para explicar como que o pensamento da graça, que prega o amor ao próximo, que prega a redenção do homem, o perdão do homem, pode coexistir com o pensamento da direita, que preconiza muitas vezes a justiça e vai não no discurso da justiça social que é pregado pela esquerda. Como é que isso pode ser possível e não ser contradizente, não ser contraditório com o Evangelho da Graça? Bom, então eu quero começar aqui falando sobre a parábola dos talentos. Existe essa parábola dos talentos, vou fazer um resumo dela. É que um senhor viaja e antes de viajar ele distribui bens, distribui riqueza para os seus servos, 3 servos. A um ele dá 2 talentos, a outro ele dá 5 talentos. Talento era uma medida de riqueza na época. E a outra ele dá 1 talento. Era muito dinheiro isso. E os 2 servos que recebem mais pegam esse talento, multiplicam esse talento. E o que recebe apenas 1 talento enterra o talento. E aí a parábola vai dizer aqui o motivo, vai explicar a motivação do porquê esse homem enterrou o talento. Citou o texto? Fica em Mateus capítulo 25, o verso que eu vou ler é o versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te e sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. Esse é o texto. E nós estamos falando há um tempo já sobre a graça e sobre o pensamento do homem caído. O que acontece no coração do homem caído, o homem que rejeita a salvação, o homem que rejeita a luz. Lá em João 3,19, quando Jesus fala que a luz se manifesta ao mundo, mas os homens abominam, rejeitam a luz, desprezam a luz porque as suas obras são más. E a luz mostra que as suas obras são más. E como eles não querem ser desaprovados, eles preferem ficar na mentira, na escuridão, para que eles possam continuar se sentindo dignos, se sentindo aprovados. Então existe uma relação muito forte no desejo de afirmação, no desejo de autoafirmação e no pensamento que você é justo, no pensamento que você é bom, com todo o panorama e com toda a cosmovisão daquele que rejeita a graça. Porque a graça não se trata da sua justiça, não se trata do seu mérito, se trata do mérito de Cristo. Mas mais profundo ainda, se a gente for olhar desde o início do pecado humano, lá em Caim, existe uma síndrome no homem, a síndrome de Caim, que a gente pode dizer assim. Inclusive tem um psiquiatra muito famoso, o Sonde, que tem uma teoria muito profunda acerca desse assunto. Mas é a síndrome um desejo que o homem tem interno, oculto, escondido, de ser aquilo que ele não é, de ser além do que ele é, ter além do que ele tem.
e ele projeta sobre a realidade esse desejo, projeta então sobre si esse desejo e modifica a sua visão da realidade, modifica a sua visão de si mesmo, para que ele se ponha numa categoria diferente da que ele realmente está. Numa categoria em que ele é justo, no que ele é bom, que ele é superior, que ele pode julgar a realidade, que ele pode julgar ele tem os critérios mais nobres, mais elevados para julgar os governos, as pessoas ao seu redor, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Esse pensamento, essa busca pela autoafirmação, gera revolta no coração das pessoas e gera uma mentalidade, a tal da mentalidade revolucionária, chamada de mentalidade revolucionária, porque isso, a consequência desse sentimento, a consequência de você se ver como justo, se ver como bom, se ver como merecedor se eu sou merecedor, se eu sou justo, logo eu mereço todas as dádivas que o justo merece. Então, se eu não recebo essas dádivas, eu me revolto contra a realidade. Então, esse sujeito, ele está sempre revoltado, ele está sempre sentindo que ele recebeu menos do que ele deveria receber. Ele projeta esse sentimento para Deus, ele projeta esse sentimento para a sociedade, ele projeta esse sentimento para a sua família. Meu pai não me deu isso, meu pai não me deu aquilo, meu pai ou ele não me deu dinheiro suficiente, educação suficiente, tempo suficiente. E existe uma predisposição dessas pessoas em se encontrar nesse estado um estado em que o indivíduo está sempre cobrando os outros, sempre exigindo dos outros, sempre julgando os outros e abdicando cada vez mais da sua própria responsabilidade individual. Nesse caso aí entra a ideia, só para adiantar, que alguém tem que se responsabilizar por isso, e no caso da mente revolucionária é o Estado. A mente revolucionária acredita, e isso é um debate muito importante, porque o que vai definir se você vai ser de esquerda, se vai ser progressista ou se você vai ser conservador o debate de John Locke e Rousseau. O homem nasce mal e a sociedade impede que essa maldade se apareça, porque o Estado, com a força da polícia, com a força da lei, vai lá e impede a sua maldade de coexistir, porque trava um pouco, freia um pouco a sua maldade. Ou o homem nasce bom e a sociedade que corrompe o homem. O homem nasce normal, livre, e a sociedade que o aprisiona em categorias, em cultura, em pensamentos obsoletos, etc, etc. Antes do Locke veio o Hobbes, né, que fala que o homem é lobo do próprio homem. O Hobbes. E a ideia é a seguinte: a gente, se fosse debater isso filosoficamente, a gente poderia ficar como os filósofos ficam durante séculos debatendo essas ideias. Existe também agora o panorama da psicologia moderna, as descobertas em torno da psicologia. Tudo que aconteceu nos últimos anos convergiu para que as pessoas pensassem que não, o homem não é tão responsável por si mesmo, porque no final das contas ele é moldado segundo a cultura. Mas a Bíblia já tem uma resposta para isso. E para a gente o que prevalece é a resposta da Bíblia. A Bíblia diz que o homem nasce em pecado. Corrompido. O homem, não há nenhum que deseje o bem, não há nenhum que busque a Deus. E vai falar uma série de características do homem caído, o homem sem Deus, a natureza corrompida do homem, que não é uma natureza justa, não é uma natureza boa. Só que a síndrome de Caim, quando ele é rejeitado, o seu sacrifício, o seu esforço é rejeitado por Deus, ao invés dele se humilhar, ao invés dele pensar consigo, olha, eu quero aprender, né, então qual é o jeito certo, o que eu não entendi certo. Não, ele se revolta contra Deus. E como ele não pode matar Deus, ele mata o seu próprio irmão. Ele mata Abel. Agora, se você acredita que o homem nasce mal, que o homem nasce predisposto a cometer o mal, ninguém precisa ensinar o ser humano a fazer o mal. Ele faz porque ele quer, ele faz porque ele gosta. Então você percebe que
a maldade na sociedade é fruto da maldade individual de cada um. Não é alguém que está corrompendo os indivíduos, não é o Estado que está ensinando as pessoas a serem más. Só que, por outro lado, se você acredita que o homem nasce bom e ele é corrompido pelo Estado, então qual é a solução? Mudar o Estado. Mudar as instituições, reformar as instituições. Então a pessoa com a mentalidade revolucionária pensa assim, olha, está tudo errado. Eu tenho as regras certas, eu tenho o jeito certo de ensinar as pessoas, eu tenho o jeito certo de criar os filhos dos outros, e eu vou impor isso através da máquina estatal. Então a pessoa com a mentalidade revolucionária, que se põe nesse patamar de julgar a sociedade e de dar as respostas para a sociedade, para a justiça social e etc., ela acredita que mudando o Estado, mudando as instituições, reformando as instituições, ela vai finalmente fazer com que as pessoas comecem a se tornar boas, porque o Estado vai ensiná-las a ser boas. Ou pelo menos obrigar, né? Obrigar a ser mais justo. E daí a gente faz o link com a questão da mentalidade revolucionária, porque para quem não estudou isso ainda, nós somos estudiosos disso. Eu sou formado em filosofia e parece que a gente sempre tem que falar isso, né? Mas por quê? Porque parece que a nossa dimensão é uma dimensão espiritual, não pode abranger. Já tive várias críticas de pessoas no meu Face. Como que você é pastor fica espalhando ódio? Como eu falei agora há pouco, a gente não espalha ódio, eles é que dizem que a gente espalha ódio. Quem espalhou ódio foi uma filosofia nefasta, que é o socialismo, que na história matou mais de 100 milhões de pessoas. E eles não enxergam isso, eles não veem isso. E aí, não veem que a única coisa que deteve isso aí foi a misericórdia de Deus. Porque se fosse implantada essa desgraça no mundo inteiro, como eles querem hoje implantar, porque é um projeto, que é o projeto globalista, que quer se fundamentar no socialismo, leia-se, né, na visão deles, social-democracia, é para escravizar as pessoas. E tudo que tem a ver com Cristo é liberdade. Nós sermos livres através da verdade. E por incrível que pareça, nós temos um homem no poder executivo que levanta essa bandeira e não dá para acreditar nele. Por quê? Ficou tanto tempo na corrupção. Quem viu a live hoje do Roberto Jefferson, que foi o que denunciou o mensalão lá no Pânico, ele fala abertamente, olha, o que mandava no Brasil é o toma lá da cá. Entrou um presidente que não rouba e não deixa roubar. O pessoal está sofrendo de abstinência. Agora, como é que ele consegue fazer isso? Como que ele está conseguindo fazer isso? Por determinação, pela oração com certeza que tem sido feita sobre ele, pela influência da sua esposa e por um desejo dele de banir principalmente a questão do socialismo. E para mim, só o fato do PT não voltar ao poder, o que é um risco, e o PT é socialista, e todos aqueles que se ligam a ele, PSOL, PSB, PTB, PTB, todas aquelas siglas, PSTU, que são de esquerda e fazem o papel deles de esquerda, eles querem implantar um socialismo no Brasil, estavam a caminho disso, estavam conseguindo fazer isso. E nós, como cristãos, tivemos uma grande vitória. Agora, onde que começa essa ideia para refazer para quem entrou depois? Começa na mentalidade revolucionária que o pastor Michel acabou de falar, que é essa ideia de se revoltar contra o sistema e principalmente contra o sistema que está aí agora, que é um governo de direita. Quem é de esquerda não é democrático, porque democracia, como diz o Paulo Guedes, é alternância no poder. Isso é uma questão de definição. E eles não aceitam de forma nenhuma que tenha um governo de direita. Antes o pessoal confundia o pessoal com o tal PSDB, que seria o governo de direita. Muitos foram enganados, eles são socialistas também. Só que é o socialista de gravata, socialista de iPhone, na verdade, né? Que é o pessoal da nova esquerda, MBL, etc. Então, há um grande debate sobre isso. O que nós temos a ver com isso? E quem somos eu aqui, o pastor Michel, para falarmos sobre isso? Nós somos estudiosos nisso. Nós levantamos as nossas bandeiras, nós procuramos passar informações através dos posts. Agora, especificamente, eles vão atacar numa coisa, nesse momento, desestabilizar os evangélicos.
e talvez os católicos também, que talvez seja bem mais do que os evangélicos, né, apoiadores do Bolsonaro, porque como religião é bem mais, mas apoiadores do Bolsonaro, padres, até bispos, pessoas que hoje no Brasil apoiam esse atual governo, até por causa, né, dos pontos defendidos, que eu já citei aqui: Deus, família, pátria, sociedade, não aborto, não escravização através desse socialismo. Então, todas as pautas que os cristãos apoiam. Agora, a gente não tem política de estimação. E sabe uma coisa que eles estão falando? Vocês estão idolatrando o Bolsonaro. Porque eles sabem, tem gente que estuda, e eles atacam assim: olha, o evangélico principalmente não pode idolatrar nenhuma imagem, nenhum homem. Então vamos dizer que eles estão idolatrando, que eles vão desistir disso. Eles querem desestabilizar, desunir. Eles querem dizer que quem é cristão não pode apoiar o atual governo. Podemos sim, se nós entendermos que nós estamos combatendo uma coisa mais profunda do que a corrupção. A corrupção é um efeito do socialismo, das ditaduras, da escravização. E isso começa com nós estamos indo nas raízes, nas origens, né? A gente tem essa mania de fazer isso. Do excesso de poder que o Estado tem também. O excesso de poder, porque quem da mentalidade mais, não é liberal no sentido político, mas econômico, o Estado tem que intervir o mínimo possível e deixar a economia girar, para que nós possamos sair desse negócio de patinar no seco. E começa pela mentalidade revolucionária, que inclusive alguns cristãos, ou muitos deles, estão tendo essa mentalidade, a mentalidade revolucionária. É que a pessoa da mentalidade revolucionária não se importa muito com a história, não se importa muito com o passado, porque ela tem o ideal de mundo que ela vai conseguir colocar em prática, e não importa se nunca ninguém conseguiu antes, ele vai conseguir. Ele tem o ideal certo. E a história já nos mostrou que todas as vezes em que alguém teve muito poder nas mãos, o que aconteceu foi mais injustiça, mais sacanagem. Então o homem não é para ter poder na mão total. Não é para ter poder total na mão. Quanto menos, melhor. Esse poder tem que estar muito bem distribuído e a gente tem que ficar sempre de olho, como aquela famosa frase, não sei se é do Reagan, deve ser de alguém mais antigo: o preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente não pode descansar com relação a um indivíduo ou outro. Inclusive o Bolsonaro, se ele tiver muito poder na mão, quem é que vai garantir que ele não vai oprimir as pessoas depois? Ele não tem todo esse poder. São 3 poderes: é o legislativo, o judiciário e o executivo. O problema é que eles não querem deixar o executivo cumprir o papel dele. Agora, independentemente do que ele pode fazer, o discurso dele vai na contramão. Ele está falando que o Estado tem que diminuir. Então ele está querendo ter menos poder. Exatamente, só que eles falam o contrário. Ele quer armar a população para não ter ditadura. Tudo bem, as pessoas podem dizer: não, ele está falando disso aí porque ele quer criar uma guerra civil. Você pode inventar qualquer argumento, mas existe a história, existem estudos históricos e você pode... Isso é fato, toda ditadura só funciona se a população estiver desarmada. Então, mas cristão não pode estar armado. Esse é um outro assunto. Jesus é paz e amor, é rosinha, é pombinha, não pode ter arma. É um assunto que a gente precisa esclarecer aqui, muito bem esclarecido, para mostrar que ninguém é obrigado a ter arma, mas também você não é obrigado a não ter arma por ser cristão. Que é o que está acontecendo. Você não pode ter uma arma. Foi tirado o direito de você se defender. E pior, foi tirado o direito do cidadão de bem se defender, e o bandido continua tendo as armas. E fornecido por quem? Por gente que deixa passar na fronteira, por governos que fecham os olhos e vivem do narcotráfico, vivem do contrabando de armas. As organizações criminosas, elas financiam muitos governos, financiam pessoas. A prova disso é as Farc, que estava sentado lá com o Lula, lá no Foro de São Paulo. Agora se tornou um partido, mas eles são revolucionários, eles são narcotraficantes. O Maduro, inclusive, está preso numa cadeia de generais e gente lá que são narcotraficantes, né? Que estão lá, inclusive, vestidos de generais,
O pessoal fala, isso aí não é verdade, não existe. A prova o que está acontecendo lá. Diz que ele já queria até fugir, de deixar o negócio, mas não conseguiu. Mais de 4.000 generais que prendem ele lá, e ele entrou numa furada, na verdade, né? Porque ele talvez quer desfrutar do dinheiro que ele já obteve. Agora, no pano de fundo de tudo isso, é a ideia que enganam, né? Pessoas que têm essa mentalidade revolucionária. Eles acreditam na tal justiça social. De onde está o último ponto aqui, né? Depois a gente trata mais especificamente, mas eles acreditam que o mundo é injusto, que os governos são injustos e que nós temos que implantar um governo justo. Ora, e eles são, é claro, eles os justos, os que contêm o conceito certo de justiça, e eles vão fazer essa justiça. E eles vão ter que tomar o poder, mas por um bom motivo, né? Para fazer a justiça. Agora há pouco uma pessoa escreveu no meu Face, num comentário, mas Jesus é de esquerda. Eu não sei de onde que eles tiram isso, porque isso aí é uma construção histórica da teologia da libertação, do Frei Leonardo Boff, que foi excomungado da Igreja Católica, que é socialista, do Frei Beto, dos parentes do Lula lá, do pessoal que abraçou a causa, né, dessa tal da justiça social contra o capitalismo, contra o imperialismo yankee. E nós estamos nessa balela no ano 2, né, no século 21, 2020, estamos ainda lutando contra o imperialismo americano. Jesus aprova o capitalismo? Jesus aprova o capitalismo. Não pode, Jesus não pode ser capitalista. Jesus não tem nada a ver com o sistema. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o capitalismo se tornou um termo pejorativo. O capitalismo se tornou sinônimo de ambição, que cristão não pode ter. De injustiça. O capitalismo é um sistema financeiro, não tem nada a ver. Você pode ser um capitalista completamente justo, caridoso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o tópico 2 aqui da nossa live é muito importante, que a gente quer fazer uma definição de termos e fazer uma separação entre Defina seus termos. Defina seus termos. Sócrates dizia, Voltaire também pegou essa frase. Fazer uma separação entre valores individuais e conceitos políticos. Você tem os seus valores individuais, deve ter os seus valores. Você pode ser um pacifista se você quiser, uma pessoa que nunca vai praticar violência em hipótese alguma. Gandhi. Você tem esse direito. Agora, esse é um valor individual. É bom que as pessoas tenham valores individuais. Esse é diferente de categorias políticas. Só que as pessoas fazem uma mistura e não entendem que o Estado, o governo, ele tem o dever de conceder aos seus cidadãos certos direitos. Cidadãos, como o direito à liberdade. O governo não pode ficar impedindo a liberdade do cidadão de ir e vir. O governo precisa garantir a liberdade do indivíduo, porque ele não deve ter poder. Constitucional, isso. Direito constitucional, não deve ter poder sobre a vida do cidadão nesse nível. E existem muitos outros direitos, inclusive o direito à defesa. E não significa que o Estado vai pregar a violência, que o Estado vai pregar isso ou aquilo, não, mas é que o Estado tem o dever de garantir um direito a você. E aí você, como cidadão, de acordo com o seu valor individual, cristão, de acordo com a sua liberdade, vai escolher se você quer fazer isso, se você quer fazer aquilo. E aí a gente tem que definir então, como valor individual, e deixa de lado o Estado, deixa de lado o governo, vamos dizer assim, só para você mesmo, ter uma arma, por exemplo, é errado? Vai contra o cristianismo? Pedro andava de espada? O Jesus repreende Pedro um momento quando ele corta a orelha do soldado, mas também o propósito era a crucificação de Jesus, e Pedro estava impedindo algo que era para acontecer. E Jesus não falou para ele jogar fora a espada, falou: embainha a espada, guarde a sua espada. Mas uma grande questão é o seguinte, com relação ao armamento, essa é uma posição minha, acho que o meu pai vai concordar. O homem, as pessoas têm responsabilidades individuais. Um pai de família tem a responsabilidade de proteger o seu lar, proteger a sua esposa, os seus filhos. Você tem o direito de transferir essa responsabilidade para o Estado, de deixar essa responsabilidade apenas com o Estado.
Mas se um ladrão entrar na sua casa, o responsável pela sua família e de reagir continua sendo você, de fazer o mais apropriado. Às vezes o mais apropriado não é reagir, né? Mas proteger a sua família, proteger a si mesmo, inclusive, não é só um direito, mas é uma responsabilidade por si, uma responsabilidade pelos seus. E, inclusive existe a teoria das soberanias, a camadas da soberania, que mostra que Deus nos outorgou liderança, nos outorgou autoridade sobre determinadas áreas. O pai sobre a família, o presidente sobre o governo. E Deus concede, então, e compartilha a sua soberania com essas autoridades que têm o direito e a responsabilidade também de agir de determinadas formas. Então, a questão do armamento, você pode muito bem ser um pacifista, mas você não vai achar um respaldo bíblico para proibir a autodefesa. Você não vai achar um respaldo bíblico para proibir a defesa dos seus familiares. Como é que você vai amar os seus filhos e vai ficar de braços cruzados quando eles estiverem prestes a ser assassinados? É que, na verdade, o pessoal que é mais voltado para essa teologia da libertação, essa teoria do paz e amor, e de que o evangelho ele é contrário a você defender, né, a sua casa, a sua família. Quem é cristão não pode ter uma arma. Ora, as bolas, os cristãos vêm tendo arma há muito tempo, né? Todos os cristãos tiveram arma. Se vai usar essa arma é uma outra questão, mas o bandido, se ele sabe que você tem uma arma em casa, ele vai pensar duas vezes para entrar. É o que aconteceu agora com o governo desde do ano passado, 2019. Nessa bandeira que se levantou em relação ao direito de defesa, os bandidos já colocaram a arma, colocaram a barba de molho, a gente fala, né? Eu vou entrar nessa casa, será que não tem uma arma aí? É errado eu atirar numa pessoa que está invadindo a minha casa, né? Se for um bandido que não está nem aí, está cheio de cocaína, cheio de maconha na cabeça, ele vai entrar para tudo ou nada. Se você estiver na tua casa, infelizmente é teu dever defender a tua família. Infelizmente eu digo porque ninguém quer uma arma para matar, né? E eu acho que o que está sendo organizado nesse sentido é a pessoa passar por testes psicológicos, ela ter o porte e a posse da arma de acordo com a lei. Não é você comprar uma arma como dizia antigamente, tinha a tal da mesma, vou comprar agora nas Casas Bahia uma arma. Não, né? Isso não pode acontecer e nem vai acontecer. Mas o que isso tem a ver com um cristão, você ter uma arma? Então se levantou um debate sobre isso e uma proibição e um apelo emocional. Não, quem é do evangelho não pode ter uma arma. Isso é mentira. Isso é uma falácia, é um sofisma para fazer com que se apoie as ideias da esquerda. Agora, o que a gente fica impressionado é que 47 milhões de pessoas votaram, né, num governo de esquerda ou progressista, que foi a última eleição. Se foram corretos esses votos, foram praticamente 47 milhões de pessoas que já pensam assim. E aí eles chamam quem apoia o Bolsonaro de gado. É nós que somos gado. É quem apoia o atual governo e as bandeiras levantadas que somos gado. É porque existe um moralismo também que é sempre resultado desse pensamento em que você é o idealizador da justiça e do conceito do que é justo, e você é o puro e você é o intocável. E existe um exagero em relação a isso, porque a gente votou no Bolsonaro por diversos motivos. A gente tem várias bandeiras e a gente gosta de ver pessoas que defendem essas mesmas bandeiras, essas mesmas ideias. E aí levanta um caso de uma possível corrupção que ainda não foi julgada, que não houve nenhuma condenação. Não teve nem acusação até agora. Exato. Fica apenas a mídia falando algo, e pode ser verdade, eles podem ser corruptos. Agora, eu não sei. O que a gente está vendo e analisando são as bandeiras que a gente defende, que a gente gosta, as ideias que a gente gosta,
Eles têm as mesmas ideias, eles defendem as mesmas ideias, representam essas ideias muito bem, como nenhum outro presidente defendeu. E o que a gente faz com isso? A gente tem uma admiração por isso. O caso é que o pessoal de esquerda batalhou muitos anos para entrar no poder. E eles lutaram primeiramente contra o governo militar. O governo militar, na época do Figueiredo, foi o cara que fez a transição, concedeu anistia, perdoou os revolucionários, permitiu ou encaminhou para poder ter, né, a eleição direta. E foi um governo militar, não foi uma ditadura. Quem acha que foi uma ditadura, quem que acha isso? Foi só os revolucionários, os que têm mentalidade revolucionária, os que são de esquerda, os que eram do PCdoB, os que eram hoje atual PT, os que são desse partido. Mas ele que fez a transição, só que eles não admitem de jeito nenhum que tenha um presidente de direita. Agora, o que é democracia, pelo amor de Deus? E essa democracia, ela envolve um povo, seja ele cristão, né, católico, evangélico, espírita, ou de outras religiões, budistas, Seixonoye, da cultura africana, da Umbanda, Candomblé. Por que o ser humano, por causa da sua religião, ele não pode escolher um lado? Bom, nós já falamos aqui, o cristão pode ser de esquerda, é uma opção dele, mas esse tópico é o tópico que nós estamos falando, confundir a individualidade com conceitos políticos. A pessoa pode ter a sua visão, agora ela tem que dar o direito ao outro de ter também. Por exemplo, eu sou contra a escola sem partido, no sentido de que nós temos que ensinar os dois lados. O problema é que antes só estava ensinando o lado do socialismo, e não o lado também do liberalismo econômico. Ora, o aluno tem que, se é a hora dele aprender, ele tem que aprender os dois lados, tem que ver todas as visões. Isso é uma democracia, e a pessoa é que tem o direito de tomar a sua decisão. Então, o ponto que nós temos tratado aqui é o que tem a ver evangelho, graça com política. Eu, um pastor, você, um pastor, nós estamos defendendo ou estamos levantando as bandeiras que o atual governo levanta. Ah, vocês não podem fazer isso. Quem que fala isso? Só o pessoal da esquerda. Uma outra coisa que o Bolsonaro defende é a justiça, né, em relação aos crimes. Dá para entrar no terceiro ponto aí já. Você pagou, ou você cometeu, você tem que pagar. Você errou, você tem que pagar pelo que você fez. Aí as pessoas dizem, mas o cristão tem o dever de perdoar. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Individualmente, é claro que você deve perdoar a todos. Mas o Estado, o governo, ele tem o dever de proteger os seus cidadãos. E como é que você protege os cidadãos deixando o criminoso solto por aí para cometer mais crimes? Não, o criminoso é um produto da injustiça social. É isso que foi pregado por 20 anos, 30 anos. O que está preso, ele é uma vítima da sociedade. Mas é uma inversão da realidade porque que a mentalidade revolucionária faz. O ser humano é corrupto, a humanidade é corrompida da sua natureza. O homem é lobo do próprio homem. Não é o Estado, não é o governo, não é a instituição que corrompeu os homens. Mas eles foram ensinados que o governo que é injusto e que produz. E ninguém aqui acha que nós, como cristãos, que compreendemos a graça, compreendemos a nossa natureza, a gente não acha que a gente é melhor do que os bandidos. Não, a gente é capaz de cometer os mesmos crimes. Aí que tá. Mas quem se acha tão justo, tão bonzinho, ele não acredita na depravação total. Ele acha que ele mesmo, se pensa alguma coisa de mal, é porque foi imposto isso para ele pela sociedade. Ele não se enxerga e nos discursos ele se isenta das coisas ruins. Ele não fala que ele é capaz de fazer essas coisas, não é verdade? Agora, pela graça de Deus, a gente está amparado por alguns conceitos, a gente foi ensinado, a gente foi redimido por Deus e nós somos gratos por isso. Só que a justiça na terra, ela precisa funcionar, precisa continuar funcionando, porque a civilização, a sociedade não funciona sem as leis. Porque o homem é lobo do homem e as leis são um instrumento de Deus na terra
para frear Romanos 13. para frear a maldade do homem, que é natural do homem, que Se- acontece sem ajuda alguma. Se o homem não está na graça, que é uma coisa assim, é uma proposta, é uma oferta de Deus para nós, né? Não só aproveitarmos do favor imerecido, como também sermos favoráveis às pessoas. Nós procurarmos seguir essa mesma diretriz que nós nos beneficiamos. Né? Efésios 2, que a gente fala a salvação é pela graça, termina ali essa perícope dizendo que nós somos feituras em Cristo, criados para as boas obras. E as boas obras, na verdade, que boas obras são essas? As mesmas boas obras que Cristo praticou, mas com fundamento nele, no que ele é e no que ele faz. Ele é a nossa raiz, nós somos galhos dessa árvore. Então, sermos favoráveis aos outros e graciosos com os outros é o propósito, é o que aquele que entende o amor de Deus, recebe, pode participar e compartilhar esse amor. Agora, quem não está na graça, infelizmente vai ter que ficar debaixo da lei. A lei perfeita é a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei que é realmente santa, pura. O apóstolo Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, a lei de Deus ela é pura, ela é santa. Agora, eu sou vendido ao pecado. Agora, se eu não entendo a graça, não recebo a graça, é claro que Deus teve misericórdia de todos nós e permitiu as leis e as autoridades para que possam dirigir isso. Não quer dizer que essa autoridade tem total autoridade, como no caso de uma ditadura. Ninguém está obrigando ninguém a nada. Então, se a pessoa é cristã, quer ser de esquerda, seja, mas dê a liberdade para o outro cristão ser de direita, o que eles não dão de jeito nenhum, porque eles são doutrinados, eles não veem os dois lados. Eles não acreditam que eu já li Marx, que eu já li o Capital, que eu já li os autores de esquerda, que eu já estudei sobre a escola de Frankfurt, que eu já estudei sobre a atual ideia que tem sido implantada no Brasil, que é a revolução cultural, que vem do Antônio Gramsci, que não é a revolução armada, essa política do paz e amor. Na Rússia foi revolução armada, por isso que o pessoal fala que não tem mais comunismo. Mas desde Antônio Gramsci, as ideias propostas por ele é a revolução cultural. E na revolução cultural precisa acabar com a cultura judaico-cristã, precisa acabar com a mentalidade cristã, porque atrapalha o progresso da causa. Então nós estamos tendo a oportunidade de apoiar um governo assim, que nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos, nunca existiu um governo de direita, na verdade, no Brasil. Nunca existiu. Eu nem sei se o Bolsonaro entende realmente o que é ser direita. Agora, as bandeiras dele têm tudo a ver com o conservadorismo cristão, familiar, com preceitos conservadores, que é o que nós pregamos, sem ser preconceituoso, sem julgar e condenar o próximo. Por exemplo, o casamento homossexual. O camarada quer casar com o seu parceiro, ele que case. Mas não pode me obrigar como pastor a fazer esse casamento. Ele vai procurar uma religião que aceita isso. Então, eu vou condená-lo por isso? De forma nenhuma. Quem que sou eu para condenar? Quem é um pastor de uma igreja para condenar? Né? Ou a pessoa decidiu fazer um aborto, isso é problema dela. Nós não podemos aceitar que o Estado financie isso, que ele pregue isso, né? Permita isso, porque isso é um crime. A ideologia de gênero, né? Que crianças de 11 anos decidam sobre a sua sexualidade. Isso já foi provado psicologicamente que está errado. Não. E o Estado pregar isso que está errado. Agora, individualmente... Pregar e permitir, porque permitir também. O aborto é crime. Está assassinando criança. Justiça social e diferenciação entre justiça e justiça social. E justiça social. A justiça social é um tema que ninguém percebe, porque todo mundo acha que é um termo bom, é um termo que realmente nisso todos parecem concordar, mas justiça social é um termo errado. Primeiro, para que você diga que deve haver uma justiça social, é preciso que você defina bem o que é a injustiça. Então, onde é que está a injustiça? A injustiça está em uma pessoa ter menos e outra ter mais, uma pessoa ter menos oportunidades e a outra ter mais. De repente eu nasci num berço de ouro e o outro não nasceu.
o outro nasceu na favela, num clima, num lugar em que ele não vai conseguir se dedicar a nada porque ele está o tempo todo lutando contra as adversidades do seu território. E aí, o que é justiça social? Esse termo está errado porque ninguém está sendo injustiçado nesse caso. Houve uma tragédia por inúmeros fatores, inclusive por injustiças, mas você não consegue determinar o porquê aquela família específica está sofrendo daquela forma. Por que aquela família é pobre daquela forma? É claro que o cristão tem o dever de amar, compadecer, e inclusive as igrejas são durante os séculos e séculos, foram sempre as fundadoras de todas as instituições de caridade. Exatamente. Hospitais, creches. E ainda fazemos isso, né? Sim. Agora, orfanatos, asilos. Quando você usa o termo justiça social, você está dizendo que alguém está sendo injustiçado. Porque eu nasci nessa condição, então isso é injusto. Porque alguém tem o dever de me alimentar, alguém tem o dever de me suprir, alguém tem o dever de me igualar. Então tira dos ricos e dá para você que é pobre. Tira dos ricos e dá para mim, tira do rico e dá para o outro pobre. A questão aí não é justiça. A questão aí é caridade. A questão é amor, empatia. Mas não é injusto o rico ter o que ele tem. Não é injusto alguém que trabalhou permanecer com aquilo que ele conseguiu com o seu esforço, com o seu suor. Mas ele deve ter roubado de alguém, né? Injusto com alguém. A mentalidade revolucionária também, nesse aspecto, olha para aquele que tem mais e acha que o que tem mais não merece ter. Quem é que merece ter, então? É você, né? Olha para as mazelas do mundo e sempre tem a solução para essas mazelas, dizendo que ele vai fazer a justiça, que ele vai fazer... Não, e que o governo é responsável por promover a justiça social. E transfere essa responsabilidade para o governo, sendo que as injustiças que acontecem no mundo são uma coisa, as desigualdades são outras. O mundo é desigual porque as pessoas são desiguais. Sempre foram. Agora, o cristão tem, é claro, que ser empático. O cristão tem que amar o próximo. O cristão tem que se preocupar com todas as pessoas que estão em debilidade, que estão em fragilidade, que estão em fraqueza. Compartilhar. Mas o nome disso é amor, não é justiça. Daí que vem a questão de justiça, que nós cremos na justificação pela fé, na instauração de uma justiça perfeita, que é a justiça de Cristo, que eu, ao receber essa justiça, e aí onde vem a questão que nós estamos no debate hoje, política e visão da graça. A visão da graça é a aceitação da justiça de Cristo transferida a nós, e não uma pretensa capacidade de ser justo por nós mesmos. Essa ideia de nós sermos justos por nós mesmos, ela não passa pela questão da depravação total, que o ser humano é depravado. Eu não tenho como ser justo por mim mesmo. Não há essa possibilidade. É um arremedo de justiça, é um arremedo de igualar as coisas. Mas a justiça de Cristo é a verdadeira justiça, que é doada. Agora citando um texto de Romanos capítulo 5, verso 17, diz que aqueles que recebem o dom da justiça e a imensa provisão da graça reinarão em vida. Então essa palavra é uma palavra de Paulo para falar sobre a transformação do ser humano de um status para o outro, não por si mesmo, mas pela obra que Cristo fez. E essa instauração de um mundo ideal, de um mundo perfeito, de uma justiça total, ainda vai acontecer. Nós, ao vislumbrarmos isso, ao recebermos, ao aceitarmos, né, depois de entendermos que não há outra solução, então nós podemos praticar aquilo que Jesus falou sobre o próximo, né? Vocês serão meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Vocês serão meus discípulos se vocês conseguirem fazer a mesma coisa que eu fiz, que é dar a vida uns pelos outros. Aonde que num projeto político socialista existe a ideia de você dar a vida um pelo outro? Muito pelo contrário, eles dão a vida pela causa. Eles se matam, eles morrem, eles matam pessoas. Foram mais de 100 milhões de compatriotas. Olha, a história mostra, por exemplo, que os Estados Unidos, que eles chamam de império, os imperialistas,
Em todas as guerras que eles se envolveram, morreu 4 milhões de pessoas e não de compatriotas. Morreu muita gente na guerra civil deles lá, mas em todas as guerras que eles se enfiaram, que é um país que tem todas as suas falhas, não tem justiça igualitária, mas é um país que procurou viver lá pelos fundadores, que eram cristãos evangélicos, uma sociedade livre, uma sociedade que prega a liberdade e a capacidade do ser humano ele se superar, desenvolver as suas capacidades, as suas potencialidades. Mas eles, aonde eles se envolveram, morreu 4 milhões de pessoas. Olha, o Mao Tse Tung, quantos milhões de chineses ele matou? 50, 60. 50, 60 milhões. E aí você vai entrar na história falando do Stalin, falando do próprio Fidel Castro, do Che Guevara. Hoje atualissimamente, o presidente da Venezuela, quantas pessoas têm morrido de fome, como aconteceu na Ucrânia, que odeia o comunismo. Não tem mais comunismo, pastor. O negócio é social-democracia. Mentira! Isso é uma mentira grave que precisa ser combatida. É isso que eu combato, é isso que eu me levanto. Quando em 2010 eu comecei a falar sobre isso, meus amigos da filosofia falaram: pastor, não existe mais comunismo. O muro de Berlim caiu. Claro, eles não sabem sobre o socialismo fabiano, não estudaram sobre as ideias da Revolução Cultural de Antônio Gramsci, né? Não veem o que está acontecendo, porque a China é um país completamente paradoxal. Politicamente ela é socialista e economicamente capitalista e quer mandar no mundo. É isso que eles querem. É a luta pelo poder, né? É a luta pelo poder, não tem nada de justiça social. Essa conversa é uma conversa fiada. É mascarado de justiça social, inclusive. E quem é romântico, cristão, que tem a origem no sentido daquilo que Cristo pregou, eles confundem esse socialismo, essa teologia da libertação, com a justiça que Cristo pregou. Mas na verdade Cristo não pregou, ele fez, ele entregou, ele doou a nós a justiça verdadeira. E essa tal da justiça social é uma mentira, uma falácia, não devia nem ser juntado essas duas palavras, porque isso aí confunde a cabeça das pessoas. Só fazer um comentário também muito importante. Vai acabar o nosso tempo. A mentalidade revolucionária sempre tende a desprezar, criticar, julgar as coisas, julgar as pessoas, e perde-se o senso de proporção, perde-se também a admiração por aquilo que é bom, por aquilo que é grande, por aquilo que é elevado. Você olha o rico e você pensa, você olha com desconfiança do rico e o despreza, sendo que ele conquistou algo bom. Ele merece uma certa admiração por aquilo, é bom o que ele fez. Ele realizou algo com a sua vida, mas nós desprezamos o algo que ele realizou por causa dessa inversão da realidade, por causa dessa mania que nós adquirimos por causa disso, de desprezar tudo, de criticar tudo, de julgar tudo e não admirar ninguém, não admirar aqueles que fazem o bem, não admirar as boas obras, não reconhecer a bondade quando ela se manifesta e não reconhecer aquilo que é certo quando se declara da maneira correta. Essa inveja que o socialismo causa nas pessoas, a mentalidade de esquerda causa nas pessoas, a revolta do funcionário contra o patrão, isso sim é pensamento de ódio. Exatamente. Então é o inverso, acuse-os do que você faz, não é? E xingue-os do que você é. É uma cartilha. Infelizmente, isso aí é um trabalho que foi feito, uma geração toda que pensa assim. Uma geração toda que foi doutrinada nas universidades. E isso vai ser muito difícil tirar da cabeça das pessoas. Bom, gente, a gente está aqui fazendo uma live e fez essa live no sentido de trazer o que tem a ver, né, o nosso ser cristão, evangélico, né, da graça com as nossas bandeiras políticas. É isso tudo que nós falamos. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos aqueles que participaram. Muito obrigado por estar aqui. Pensem sobre isso. Mandem perguntas para nós, a gente está aqui para poder compartilhar e que Deus nos dê graça, abençoe o nosso governo e, acima de tudo, nos livre desse projeto socialista que estava em curso e nós conseguimos vencer, porque Deus interveio. Um abraço a todos vocês
e que Deus os abençoe. Nós somos da Igreja Vereda da Graça e ficamos felizes de recebê-los lá quando vocês quiserem. 3 de maio, 1798. Deus abençoe.